A objetivação da vontade na natureza. A manifestação da vontade na natureza sob diversos graus. A vontade como coisa em si. Essa é a metafísica de Schopenhauer. E é isso que ele apresenta no segundo livro de O Mundo como Vontade e Representação. Depois de fazer e apresentar o seu argumento de analogia, em que descobre na vontade uma essência para compreender a coisa em si dos fenômenos do mundo, Schopenhauer passa a considerar a natureza, em suas diversas manifestações, como objetivação dessa vontade única e a mesma sobre a pluralidade de seus fenômenos, articulando com isso também a sua noção de ideia, que explica como as diversas forças da natureza assumem características diferentes, mesmo permanecendo a mesma. São todos esses movimentos que não são nada simples, que o Schopenhauer desenvolve no segundo livro de O Mundo com Vontade de Representação. Vamos tentar abordar essa parte da metafísica de Schopenhauer, a sua metafísica da natureza. Então, vamos lá. Na primeira parte da aula, eu tentei expor para vocês os argumentos básicos da metafísica de Schopenhauer. O argumento de analogia, pelo descobrimento e desenvolvimento da verdade filosófica, que consiste na identificação do corpo com a vontade, a identificação dos atos do corpo como atos de vontade, e a vontade como estando para além dos limites da representação e do princípio de razão. A partir daí, então, Schopenhauer vai mostrar, no segundo livro do Mundo como Vontade e Representação, que a essência do fenômeno é esta vontade. Isso se dá tanto no corpo próprio do indivíduo, quanto no todo da natureza, por meio da analogia que o Schopenhauer faz, da existência do próprio corpo e de como ele é explicado por esta essência da vontade, com os demais objetos da natureza, tendo a sua mesma chave de decifração. Muito bem. Nós abordamos, então, o segundo livro de O Mundo como Vontade e Representação, que trata da objetivação da vontade, na primeira parte da aula, nos aspectos básicos da argumentação de Schopenhauer na fundação de sua metafísica da vontade. Nesta segunda parte, vamos nos dedicar, sobretudo, à segunda parte do livro 2, que tem como tema a metafísica da natureza. E, basicamente, como Schopenhauer harmoniza questões bastante complicadas e paradoxais, que são justamente as características múltiplas, plurais e relacionais de todos os fenômenos da natureza e as características metafísicas da vontade, que são a unidade, a liberdade e a falta de finalidade. Muito bem. Eu vou começar a minha exposição retomando o tema do parágrafo 23, quando Schopenhauer fala da diferença entre a vontade e seus fenômenos ou aparências. Lembrando que nós temos uma questão de tradução quando nós falamos de fenômenos ou aparências. A palavra Erscheinungen, que pode ser traduzida tanto por fenômenos quanto por aparências. Em geral, eu prefiro fenômenos. No parágrafo 23, o Schopenhauer mostra como a vontade, como coisa em si, difere do seu fenômeno. Ela é estranha ao princípio de razão, ao qual pertencem o espaço e o tempo. Como espaço e tempo formam o assim chamado principio individuationis, eles são condições de toda a pluralidade, enquanto a vontade permanece una. Ora, Schopenhauer vem explicando, desde o início, que as formas do princípio de razão, que são o espaço, o tempo e também a causalidade, dizem respeito apenas ao fenômeno, não à coisa em si. E é por isso que a multiplicidade só se dá no mundo fenomênico, não no mundo essencial da vontade. É dessa forma que ele estabelece a vontade como contendo algumas características metafísicas.
ele abstrai da vontade características que são próprias do mundo fenomênico, do mundo das aparências. Então, se os fenômenos são múltiplos, a vontade é una. Se os fenômenos são estritamente determinados pela lei de causalidade aplicada em seus diversos âmbitos, então é a vontade que tem liberdade. Ela tem a liberdade como uma característica sua. E a ausência de razão, de fundamento e de finalidade constitui a sua principal propriedade. É justamente a falta de razão, no sentido em que nós falamos no princípio de razão. Ela não tem um fundamento, uma causalidade, ela não obedece às mesmas formas do conhecimento fenomênico. O Schopenhauer fala da liberdade, no 23, como sendo uma característica própria, atribuída intuitivamente aos seres humanos, justamente porque cada um conhece a sua própria vontade. E como a vontade é em si mesma livre, por um lado, enquanto ela é justamente essa característica em si, é que se tem a consciência da liberdade. Mas o Schopenhauer vai dizer que, no tempo, todas as ações humanas são determinadas pela lei de causalidade, que no mundo humano funciona como motivação. Ora, e aí, né, nós temos que explicar toda a questão, novamente, que já estava lá na dissertação sobre o princípio de razão, sobre as diferentes modalidades de causalidade, que são também diferentes modalidades em que o fenômeno se expressa na natureza segundo leis necessárias, leis que regem as ações no mundo fenomênico, mesmo o mundo humano. Então, para explicar isso, vale mencionar novamente que lá no parágrafo 20 do ensaio sobre o princípio de razão, o Schopenhauer distingue 3 maneiras pelas quais a lei de causalidade se manifesta na natureza. Como causa, Ursache, no sentido mais estrito, como estímulo ou excitação no mundo vegetal, a palavra Reiz, que se traduz ora por estímulo, ora por excitação, e como motivo, a palavra é motive. Motivo é próprio do mundo animal, estímulo do mundo vegetal e o azar do mundo inorgânico, né? Diz respeito principalmente aos fenômenos mecânicos. E é sobre essa diversidade que repousa a distinção essencial entre os corpos inorgânicos, os corpos vegetais e os animais, e não sobre as características anatômicas externas ou sobre as características químicas. Para Schopenhauer, a causa, em seu significado mais estrito, é a que produz exclusivamente as variações no reino inorgânico. Portanto, a que origina aqueles efeitos que são objeto da mecânica, da física e da química. A segunda forma de causalidade é o estímulo, que rege a vida orgânica como tal, ou seja, as plantas, os vegetais e ainda a parte inconsciente da vida animal, que é realmente uma parte vegetativa. Então, mesmo nos seres humanos, há a ação do estímulo nesse reino vegetativo, quando nós agimos, ou o nosso corpo age, respondendo a estímulos e não por meio de uma mediação feita pelo conhecimento. Quando nós temos alguma coisa que nos move a partir daquilo que conhecemos, nós temos um motivo, né? Que é a terceira forma, e que rege a vida animal propriamente dita. Quer dizer, as atividades, as ações conscientes de todos os seres animais, não apenas o mundo humano, segundo Schopenhauer, já que Schopenhauer concebe que os animais também têm algum tipo de entendimento, embora não tenham a razão e nem a consciência de si mesmos que têm os seres humanos. Essa forma de causalidade que atua no sujeito do querer é também designada por Schopenhauer como a causalidade vista de dentro, porque é o modo como nós temos o acesso à ação causal vista interiormente enquanto vontade, enquanto somos sujeitos do querer.
já ficou claro que para Schopenhauer justamente a experiência do querer é uma das experiências fundamentais da existência humana e é na coincidência entre o sujeito do querer e o sujeito do conhecimento que está a chave para a decifração do enigma do mundo, já que, segundo Schopenhauer, é esse conhecimento interno do querer que dá ao ser humano a possibilidade de conhecer a vontade de maneira clara e consciente. E, por meio da analogia, estender esse conhecimento ao todo da natureza. Bem, a explicação da ciência, especialmente a etiologia que explica as ações, os efeitos naturais, a partir da causalidade, representa um tipo de explicação que funciona apenas no âmbito fenomênico. Segundo Schopenhauer, tudo que só é representável pelas formas do princípio de razão, tempo, espaço e causalidade, não é essencialmente próprio daquilo que aparece, mas depende apenas desta forma. Portanto, tudo aquilo que aparece como causalidade, como aquilo que se sucede no tempo ou se coloca numa posição no espaço, diz respeito apenas às relações das coisas e não à coisa como ela é em si mesma. As ciências que explicam apenas isso são ciências propriamente ditas, como são, segundo Schopenhauer, a matemática e a ciência pura a priori da natureza. Uma espécie de física teórica, que só se limita a explicar leis naturais, sem nenhuma referência a experimentos. Essas são ciências propriamente ditas que têm uma exatidão, e aqui o Schopenhauer segue a visão kantiana de ciência, mas as ciências da natureza que lidam e explicam ou tentam explicar, esbarram em forças naturais, que são princípios inexplicáveis, elas justamente esbarram em algo que só é propriamente explicável pela metafísica, porque é a metafísica que cabe explicar aquilo que não é próprio da explicação baseada no princípio de razão. É por isso que no parágrafo 24 do segundo livro, Schopenhauer vai fazer o contraste entre a clareza de algumas ciências e a obscuridade de outras. Clareza dessas ciências a priori, baseadas nas formas do princípio de razão, e obscuridade daquelas explicações da natureza que esbarram em qualidades ocultas ou forças insondáveis, que, segundo Schopenhauer, são melhor explicadas como vontade, por meio justamente da chave de explicação da natureza que ele tem a partir desse conceito que foi explicado de maneira mais aprofundada na primeira parte desse livro 2, entre os parágrafos 17 e 22. Bem, aqui no 25, o Schopenhauer, esse parágrafo 25 é particularmente denso e difícil, porque a partir daqui ele vai tentar explicar a unidade da vontade, que foi a característica metafísica que ele isolou da vontade em relação aos fenômenos ou aparências do mundo, e essas características próprias dos indivíduos fenomênicos, que é essa pluralidade, esse caráter relacional, que não diz respeito ao que seria a coisa em si mesma. E, para isso, Schopenhauer mobiliza diversos conceitos, como novamente o conceito de princípio de individuação, que é o responsável por explicar como os fenômenos são múltiplos e plurais na natureza, e a noção de ideia, que é a forma como cada espécie se manifesta diferentemente na natureza, não propriamente enquanto indivíduo, mas enquanto protótipo, como formas substanciais que corresponde a uma maneira específica da natureza se manifestar enquanto vontade. E esse é um ponto bastante difícil, e denso da sua explicação da natureza, que nós vamos tentar
passar ou aprender aqui nas suas teses mais básicas. A partir, então, desse parágrafo 25, o Schopenhauer passa a considerar a vontade tal como ela seria em si, para além de sua subordinação às formas de nosso conhecimento. Ela seria sempre uma e a mesma, pois o princípio de individuação, que é a condição de toda a pluralidade possível, lhe é estranha. Ela permanece indivisível, pois a pluralidade das coisas não lhe diz respeito e nem a afeta. Não existe uma pequena parte dela na pedra e uma grande no indivíduo humano. O mais e o menos dizem respeito apenas ao fenômeno da vontade, não ao que ela seja em si mesma. Portanto, a gradação só afeta a visibilidade da vontade, a sua objetivação. E esta é maior no vegetal do que na pedra, no animal do que na planta. Esses diversos graus de objetivação da vontade não a altera diretamente, pois a pluralidade só atinge seus fenômenos, não ela mesma. Então, o que nós temos aqui na metafísica de Schopenhauer é a ideia, né, de que a vontade ela se manifesta da mesma forma ou com a mesma potência em todos os seres da natureza, na planta e na pedra, no animal e no homem. Mas há uma gradação que diz respeito àquilo que ele chama de visibilidade da vontade, que é a sua objetivação. Ou seja, do ponto de vista daquilo que nós vemos na natureza, há graus distintos de objetivação. Então, a vontade é mais clara no homem do que na planta do que na pedra, né? Porque justamente há aí essa diferente gradação no que diz respeito à sua visibilidade. É claro que a vontade humana é mais clara, justamente porque é o homem que detém, enquanto tal, a estrutura de sujeito do conhecimento, que, segundo Schopenhauer, e isso fica mais claro, vai ficar mais claro no livro seguinte, quanto maior é o grau de clareza do conhecimento humano, maior o sujeito do conhecimento é puro sujeito do conhecimento, independente de qualquer interesse e independente também das formas do princípio de razão. É por isso que o próximo livro, o livro 3, que vai dar continuidade a essa abordagem da natureza e ao conceito de ideia, diz respeito ao conhecimento independente do princípio de razão. Um conhecimento de forma de um grau maior de clareza do que o próprio conhecimento científico, do que a experiência ordinária, e que diz respeito, por um lado, ao conhecimento da arte e, por outro, ao conhecimento da filosofia enquanto metafísica, que é justamente a capacidade de enxergar o uno no múltiplo e o múltiplo no uno, que, segundo Schopenhauer, é a atividade própria da filosofia, né? E que há, com relação a essa atividade, uma certa proximidade com a atividade do gênio artístico. Muito bem. Então, Schopenhauer explica a natureza e a multiplicidade dos fenômenos da natureza por meio do seu conceito de princípio de individuação, assim como também o conceito de ideia. Vamos tentar entender brevemente o que significam esses dois conceitos que são fundamentais na metafísica da natureza de Schopenhauer. Para o autor, a pluralidade em geral é necessariamente condicionada por tempo e espaço, e só é pensável nestes, os quais, nesse sentido, se denomina justamente princípio individuaciones. Espaço, tempo e causalidade constituem a condição de toda a representação humana, da realidade empírica que compõe o mundo da representação submetido ao princípio de razão. A individuação é, assim, mero fenômeno situado no espaço e no tempo, e estes, por sua vez, nada mais são que formas universais de todos os objetos,
formas essas conectadas segundo a regra causal, sendo tais formas determinadas por nossa faculdade cerebral de conhecimento. Então, segue que toda a multiplicidade e toda a diferenciação dos indivíduos em tempo e espaço constituem mera aparência, na medida em que não se fundam na natureza essencial do mundo, mas apenas no modo em que o apreendemos em nossa representação. Portanto, o princípio de individuação, ele quer dizer que toda a multiplicidade fenomênica que nós vemos no mundo é fruto da maneira como nós apreendemos o mundo, que necessariamente, nesta forma, nós dividimos de modo a estabelecer distinções no tempo e no espaço, né? E por meio desse princípio de individuação, nós vemos múltiplos indivíduos que são, né, aparências de um ser que em si mesmo é uno, que é a vontade. Portanto, toda a individualidade, toda a individuação é meramente fenomênica e não essencial. O fato dos seres se apresentarem para a representação enquanto indivíduos e não enquanto seres unos, dotados dessa característica metafísica de unidade, se enraiza na própria característica do sujeito de apreender os objetos no mundo. Não diz respeito ao que são os indivíduos ou seres eles mesmos, né? E aqui nesse aspecto, né, o Schopenhauer ele vai desenvolver uma metafísica que terá uma série de questionamentos, porque é uma metafísica que redunda, de certa forma, a um tipo de metafísica tradicional, que é pouco comum no pensamento contemporâneo e que resgata algumas teses da metafísica grega, de Aristóteles e da metafísica mesmo dos medievais. Inclusive, esse conceito principium individuationis deriva de um filósofo medieval chamado Soares, né? Que, embora esteja lá no final da Idade Média, ele está recuperando, né, noções que foram próprias da filosofia medieval e que tinham como finalidade explicar justamente a característica plural dos seres no mundo, apesar da existência de uma essência única, um ser único, universal. Então, o Schopenhauer ele remonta a esse tipo de metafísica que poderíamos chamar talvez de substancialista ou monista, que tenta dar conta da multiplicidade dos fenômenos sem desconsiderar a unidade do ser em si. Por isso também o Schopenhauer vai falar de véu de Maia, né? Usando aí um apoio metafórico no pensamento hindu, ele denomina véu de Maia o caráter ilusório da realidade empírica, se contrastada com a verdadeira realidade metafísica, a qual, por ser alheia às formas da representação, deve ser una, porque inextensa, e imutável, porque atemporal. Portanto, tudo aquilo que está no tempo e no espaço diz respeito a formas da representação e não à realidade em si mesma, que seria justamente atemporal e inextensa, né? É como se, e aqui de fato, né, Platão é uma boa referência, embora o modo como Schopenhauer utiliza-se, interpreta o Platão é bastante controverso. Mas, de fato, é como se ele trabalhasse com dois registros diferentes. O mundo inteligível da vontade em si, das ideias, onde não há temporalidade e não há espacialidade ou limite espaço-temporal, onde, então, as coisas são eternas e imutáveis, enquanto o mundo fenomênico seria justamente o mundo temporal e espacial, um mundo transitório e imortal, né? E é nesse contexto também que no quarto livro ele vai falar da questão da morte. Vai dizer que a morte ela diz respeito aos indivíduos, mas não à essência em si. Que a morte, portanto, não atinge o ser em si,
mesmo do ser humano, mas atinge apenas o fenômeno. Esse é um ponto que nós vamos ver lá no quarto livro. Por outro lado, as ideias, segundo Schopenhauer, e aqui por ideias, eu cito, de modo algum se deve pensar com elas nas produções abstratas da razão escolástica dogmatizante, para cuja descrição Kant usou tão mal como ilegitimamente a referida palavra, apesar de Platão já ter tomado posse dela e a ter utilizado de maneira apropriada. Entendo, pois, sob ideia, cada fixo e determinado grau de objetivação da vontade, na medida em que esta é coisa em si e, portanto, é alheia à pluralidade. Graus que se relacionam com as coisas particulares como suas formas eternas ou protótipos. Bem, eu havia dito que o Schopenhauer, ele, ao falar em princípio, individuações e em ideias, ele remonta ao pensamento medieval, mas aqui ele tenta nos desmentir, dizendo que aqui não se deve pensar por ideias, o pensamento escolástico, que é sempre dogmatizante. E mesmo a apreensão que Kant teve da noção de ideia. Para Kant, ideia remonta a um incondicionado que não pode ser apreendido pela razão. A explicação das coisas que a nossa razão tenta dar, mas não consegue, gerando, por isso, uma dialética, que ele chama de dialética transcendental, enquanto discurso dos erros que a razão comete ao extrapolar os seus limites. Por isso, Kant vai falar nas ideias de Deus, de alma e de mundo. Schopenhauer fala de ideias aqui num sentido completamente diferente, que ele pensa ser o sentido platônico. Ideias referindo-se a graus de objetivação da vontade, enquanto coisa em si alheia à pluralidade, que são formas eternas ou protótipos das coisas particulares, que, embora dizem respeito ao modo de conhecimento das coisas, não têm uma origem apenas subjetiva, diz respeito a como é a coisa em si mesma. Então, tem um caráter objetivo, e não meramente subjetivo, como em Kant. E também não tem um aspecto metafísico no sentido de sobrenatural que a noção de ideia tem na metafísica dogmática. Diz respeito a de fato, como as coisas existem eternamente enquanto objetivações dessa vontade. O modo como essas coisas que são reais aparecem na natureza. No parágrafo 26, o Schopenhauer vai relacionar a ideia de forças naturais e a vontade, pensando e organizando para isso a sua metafísica da natureza a partir da noção de ideia. Segundo Schopenhauer, os fenômenos da natureza inorgânica são exteriorizações de forças universais da natureza que não se objetivam pela intermediação da diferença de individualidades que expressam a ideia em sua totalidade, mas exprimem antes a si mesmos unicamente na espécie, expondo a esta por completo e sem desvio em cada fenômeno particular. Essas forças, por exemplo, a gravidade e a eletricidade, expõem-se na natureza em milhões de fenômenos exatamente do mesmo modo, e somente as circunstâncias exteriores podem modificá-los. Essas circunstâncias exteriores não dizem respeito àquilo que a força é em si mesma, a vontade ou o grau de sua objetivação, a ideia, mas a seus fenômenos particulares determinados pelo tempo, espaço e a causalidade. A unidade de sua essência em todos os seus fenômenos, essa constância inalterável de seu aparecimento, toda vez que são dadas as condições pelo fio condutor da causalidade, define o que se entende por lei natural. Essa é dada pela referência de uma ideia à forma de seu fenômeno. Tal forma é tempo, espaço e causalidade, os quais têm conexão necessária e inseparável e relação recíproca. Bem, aqui estamos mergulhados e aprofundados
nesse pântano que é a metafísica da natureza do Schopenhauer, em que há uma multiplicidade de forças naturais, mas que se expressa sempre da mesma forma em diferentes fenômenos que são condicionados pelas circunstâncias exteriores, né? Então, a gravidade e a eletricidade, por exemplo, são sempre as mesmas, mas elas se manifestam de maneira diferente segundo as circunstâncias exteriores. Sendo sempre as mesmas, portanto, algo permanente e único, Schopenhauer utiliza-se da ideia, né, dessa força natural como gravidade ou como eletricidade, como diferentes ideias que são manifestações da vontade ou objetivações da vontade na natureza. E a relação dessas ideias com os fenômenos é aquilo que vai dar na chamada lei natural. A referência de uma ideia à forma de seu fenômeno. A referência da ideia, que é a objetividade adequada da vontade, a forma de seu fenômeno, que é como ela se dá no tempo, no espaço e na causalidade. Então, é nesse sentido, né, a metafísica da natureza de Schopenhauer, ela opera no registro metafísico da vontade, das forças naturais sendo explicadas pela noção de ideia, e como, né, no fenômeno, ao se objetivar, essas manifestações da vontade adquirem leis necessárias de acordo com a entrada no mundo fenomênico e na maquinaria do princípio de razão, tempo, espaço e causalidade, né? Dessa forma, Schopenhauer observa a natureza como uma manifestação gradual da vontade. Os graus mais baixos de objetivação da vontade são expostos pelas forças mais universais da natureza. Elas aparecem na matéria em geral como gravidade, impenetrabilidade e, em particular, como rigidez, fluidez, elasticidade, eletricidade, magnetismo e outras propriedades químicas de todo tipo. Essa força é conhecida filosoficamente como, e essa é a expressão de Schopenhauer, objetividade imediata da vontade na natureza. E por isso encontra-se fora da cadeia de causas, e em geral fora do princípio de razão. É assim algo tão sem fundamento, grundlos, como a própria vontade, e é não a causa de uma série de efeitos na natureza, mas aquilo que confere a uma causa sua eficácia. A etiologia considera tais forças, porém, como causas originárias e as define como qualitates occultae, como qualidades ocultas, né? A partir dessas forças mais universais até o homem, a metafísica da natureza vê a vontade se objetivar na natureza em graus de clareza cada vez maiores. Das forças mais universais até o homem, o que se vê com a aparição do conhecimento é o desenvolvimento da individualidade. Bem, essas forças naturais, nesses graus mais baixos, são cada vez mais destituídos de individualidade. É só no reino animal que já se começa a perceber características que são próprias dos indivíduos. Então, muitas vezes nós percebemos, né, uma espécie animal diferente, um indivíduo de uma espécie natural diferente do outro, né? Isso é muito claro, né, na nossa experiência, como, por exemplo, o cachorro, que tem diversas raças e, embora seja uma mesma espécie, tem diferenças, né, entre as raças, né, e também diferenças entre indivíduos da mesma raça, que nós, inclusive, damos nome, né, por analogia ao ser humano, como indivíduos, né, diferentes de fato ou essencialmente. Mas no mundo humano, que surge uma ideia de humanidade que é própria, de certa forma, a cada indivíduo, né? E, embora cada ser humano seja manifestação da ideia de ser humano, cada indivíduo parece ser uma ideia própria, porque remonta à ideia de caráter, que, segundo Schopenhauer, é como se fosse uma ideia, embora não chegue a tanto. No reino orgânico, cada espécie natural
tanto do reino vegetal quanto animal, representa uma ideia, isto é, uma manifestação particular, própria, única da vontade. Já no homem, cada indivíduo representa como que uma ideia, de modo que cada caráter humano pode ser visto como uma ideia particular. Aqui, de fato, na ideia de individualidade, nós temos um grande nó da metafísica do Schopenhauer. Por quê? A todo momento ele está redundando ou reduzindo a individualidade a um fenômeno. Mas parece que o ser humano ele tem uma raiz individual maior do que os animais, já que cada ser humano, individualmente tomado, tem um caráter que o torna diferente de outro ser humano. Mas o Schopenhauer não chega a estabelecer, num caráter individual, uma espécie de individualidade, né? Mas, na verdade, ele oscila, porque em algum momento ele diz que ele não sabe exatamente qual é a raiz da individualidade humana. Então, Schopenhauer oscila entre dizer que a individualidade é um mero fenômeno, de que uma vida humana ela não se diferencia de indivíduo para indivíduo, e em outros momentos ele diz que sim, que a individualidade enquanto caráter se enraiza na vontade e teria uma origem metafísica em si mesma, né? Mas aqui há uma grande oscilação e é difícil definir exatamente o que o Schopenhauer diz sobre a individualidade, porque em muitos momentos ele é ambíguo. E, de fato, essa é uma característica que ficou mal elaborada na sua filosofia, mal acabada, mal definida, né? Mas, de fato, no Mundo como Vontade de Representação, no tomo 1, primeira edição, ou pelo menos no primeiro volume, né, ele diz: portanto, enquanto cada homem deve ser visto como um fenômeno particularmente determinado e característico da vontade, em certa medida até mesmo como uma ideia própria, nos animais, ao contrário, o caráter individual falta por completo, posto que apenas a espécie possui significação própria. Quanto mais um animal encontra-se afastado do homem, tanto menor é nele o vestígio de caráter. As plantas, ao fim, não possuem propriedades individuais, excetuando-se as que podem ser explicadas completamente a partir das influências favoráveis de solo, clima e outras circunstâncias. Por último, no reino inorgânico da natureza, desaparece por completo qualquer individualidade. Então, é como se o Schopenhauer ele dissesse que quanto mais clara é a manifestação da vontade, mais próximo se está de uma ideia que chega até o ponto do indivíduo, enquanto nas forças mais básicas da natureza, né, a ideia, a individualidade desaparece completamente e nós só vemos manifestações de um fenômeno sem essa característica de individualidade. Bem, o penúltimo parágrafo, ele trata de um tema bastante espinhoso, que eu vou resumir aqui muito vagamente, para a gente não estender muito esta aula, que já está razoavelmente longa e densa, né? Que é a noção de finalidade. A filosofia, no geral, ela trabalha com duas noções de finalidade, a finalidade interna e a finalidade externa. A finalidade interna é a finalidade que cada ser na natureza tem, como uma espécie de finalidade de si mesmo. Seria a pergunta: qual é a função que cada ser na natureza cumpre diante da finalidade externa, que é justamente a coincidência da finalidade dos diversos seres, das suas leis e modos de ser, com os outros seres, né? A harmonia da natureza, né? Isso é um tema da metafísica, né? Que relaciona causa final e causa eficiente, que é um tema também tratado pelo Kant na terceira crítica, a crítica da faculdade de julgar, a crítica do juízo, né? O Schopenhauer ele segue, de certa forma, a explicação kantiana, dizendo que as noções de finalidade
elas derivam do juízo, né, reflexionante, que tentam abordar a natureza numa perspectiva que, no entanto, é própria apenas do sujeito do conhecimento para organizar a sua compreensão da natureza. Isso não significa dizer que há, de fato, uma finalidade objetiva na natureza. É como se toda a noção de finalidade ela remontasse à característica subjetiva, portanto, ao mecanismo do princípio de razão de explicar a natureza e não como tendo uma finalidade em si mesma na natureza. O resultado, já se pode perceber, é que, enquanto todos os fenômenos da natureza parecem ter um fim, a natureza como um todo não tem. Ou seja, os fenômenos têm uma finalidade, mas a vontade em si mesma ela não tem finalidade. Ela é provida de finalidade, ela é grundlos. Ela é sem fundamento, sem razão. Segundo Schopenhauer, todas as produções e ações da natureza parecem dirigidas a um fim, mas não há nenhuma intenção por trás desses fenômenos, pois na teleologia da natureza, tanto interna quanto externa, o que nós concebemos como meio e fim é apenas uma manifestação no tempo e no espaço e apropriada à nossa maneira de conhecer da unidade da vontade. Então, a maneira de pensar que coloca finalidade na natureza é apenas uma adaptação ao modo de conhecer humano daquilo que é a essência metafísica da vontade de ser una e a mesma em todos os fenômenos. É por isso que há essa harmonia, mas não remonta daí uma finalidade da própria vontade, porque ela em si mesma é desprovida de fundamento. Bem, então, Schopenhauer vai concluir este livro 2 falando da vontade como alguma coisa cega e irracional, por ser justamente independente da representação e do princípio de razão. As formas racionais da consciência são meras aparências, e a essência de todas as coisas seria alheia à razão, algo sem qualquer meta ou finalidade, um querer irracional e inconsciente. Segundo Schopenhauer, o erro fundamental em que caíram todos os filósofos anteriores repousa na visão de que o todo da natureza saiu de um intelecto, isto é, que a realidade é o resultado de um plano racionalmente elaborado. Para ele, a natureza não é o resultado de um intelecto criador, mas o conhecimento, sim, já é um produto da natureza. É a vontade que constitui o fundamento de todas as coisas. Objetivada no corpo, essa vontade se afirma na busca da satisfação das necessidades próprias desse corpo. Afirmação essa que consiste, sobretudo, na conservação do indivíduo e na propagação da espécie. Para além disso, não há qualquer outra finalidade. A vontade busca apenas se conservar e se propagar. Esse é um impulso cego da vontade, para o qual não há nenhuma outra explicação. E esse é, portanto, o fundo, né, da vontade, que é um fundo sem fundamento, um fundo cego. E que explica a vontade justamente como aquilo que não encontra em nenhuma parte uma satisfação, um cessar do querer, um objetivo, uma realização completa. Schopenhauer vai retomar essas observações sobre a característica própria da vontade e o seu resultado no mundo humano, né? Como se manifesta claramente na consciência humana esse caráter insaciável e não resolvido, cego e irracional da natureza, que dá a característica própria do mundo e da vida, né? Isso ele vai retomar no início do livro 4, porque agora ele vai deixar de lado essa questão do irracional inconsciente da vontade para explorar a sua teoria das ideias na representação independente do princípio de razão, que constitui o tema do terceiro livro do Mundo como Vontade e Representação.
que será nossa próxima leitura. Antes disso, porém, essa semana nós teremos, na quinta-feira, um debate sobre a antinomia da teoria do conhecimento de Schopenhauer, por meio do livro da Kátia Santos, que vai lançar o seu livro num debate no canal Schopenhauer do YouTube, para o qual eu convido todos vocês que estão acompanhando esse curso. E depois, na semana que vem, na quinta-feira, modificando um pouco o nosso cronograma inicial, nós faremos uma conversa pelo Google Meet a respeito do argumento de analogia do Schopenhauer, que está no centro da sua Metafísica da Vontade. Só depois, então, vamos abordar o livro 3. Eu desejo a todos, então, bom estudo e até a próxima aula do curso sobre a filosofia de Schopenhauer.